que eu acho que acontece é que, de facto, e acho, não tenho a certeza, não é? O PS e, ou mais precisamente, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro estavam a negociar através do formato da carta escrita, o que acho bastante interessante, como já o disse. Muito mais romântico, desculpem. É mais romântico, mas também mais acautelado, não é? Pronto, não há cá mails para mandar, nem nada dessas coisas, nem WhatsApps que andam por aí, não. É o papel, previdentemente foi dado a conhecer, ou seja, nós tivemos na passada sexta-feira um momento delicioso na política, não é? Que é quando se sabe que o Expresso revela que há cartas que diz serem secretas trocadas entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Depois vai lá saber-se porquê, ou sabe-se, foi dada a conhecer a carta que Pedro Nuno Santos tinha escrito a Luís Montenegro. Depois o Chega disse que saía das negociações, porque estando a acontecer negociações secretas entre Montenegro e Pedro Nuno Santos, não fazia sentido estar a manter negociações com o Governo ou disponível para viabilizar o Orçamento do Estado. No fundo aproveitou, porque já tinha saltado fora das negociações quando levou a nega em relação ao referendo, não é? Tu estás mesmo com cara de ananás, não estás? Estou. Estás quase a ir para o Mercadona para se fruta. Então, pois é isso mesmo, não é? Exatamente. Portanto, aproveitou, deu-lhe imenso jeito. Temos depois, de facto, uma questão. Nós temos aqui duas pessoas, que é Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, que têm realmente de negociar, e todos os demais protagonistas, à exceção do CDS, que está num prudentíssimo silêncio, todos os demais protagonistas, de alguma forma, acabam a reagir em função, não de Montenegro ou de Pedro Nuno Santos, mas sim do relacionamento que eles estabelecerem um com o outro. Ou seja, Mariana Mortágua avisa que se Pedro Nuno Santos viabilizar o orçamento é porque está a suportar um governo de direita. Paulo Raimundo veio dizer, isto continuando na esquerda, Paulo Raimundo veio dizer que quer o PS, com Pedro Nuno Santos, quer o Chega, estão a competir para ver qual deles é que viabiliza o orçamento, isto também, porque é claro que o PCP se auto-exclui dessa viabilização. Depois temos, já no campo da direita, como muito bem observaste, a questão do Chega, a aproveitar o cavalgar dessa possibilidade, não é? E dessa circunstância de Pedro Nuno Santos estar, de facto, a negociar com Luís Montenegro e vice-versa. Depois temos aqui, por agora, parece-me que são dois silêncios. O CDS, que na passada semana levou, assim, nos últimos dias tem levado uma espécie de algum bullying por parte de Luís Montenegro, porque vimos o delimitar do candidato presidencial que o PSD aprovará a um quadro do partido, que exclui Paulo Portas, e depois tivemos a escolha de Maria Luísa Albuquerque para comissária europeia, e é preciso que se perceba que a grande conflitualidade com Maria Luísa Albuquerque veio de Paulo Portas. Quer dizer, portanto, as oposições de esquerda na altura disseram que seria normal que se dissesse, mas a grande conflitualidade foi a crise do irrevogável, nasce do diferente entendimento que Paulo Portas tinha da personalidade que deveria ocupar a pasta das finanças. Portanto, temos o CDS mais ou menos em silêncio e temos a Iniciativa Liberal também não tem estado muito vocal nesta matéria, mas é isto que nós temos em cima da mesa. Eu acho que basicamente acontece com o orçamento uma espécie de todos o querem, mas ninguém o diz, não é? Por razões diferentes, completamente diferentes, mas que vão sempre todas dar ao mesmo sítio. Todos querem que o orçamento seja viabilizado, funcione, porque em 2025 vai ter de se fazer política, mas não política através de eleições. Todos os últimos inquéritos, sondagens, ou como se chama, que têm sido feitos, os últimos datam de julho, não dão alterações no quadro eleitoral que permitam a qualquer partido querer ir para eleições. Aliás, o único líder que se pode sentir reconfortado com esses inquéritos, valham eles o que valham, é mesmo Luís Montenegro, que subiu muito, muito nos índices de popularidade, está até acima do Presidente da República, acima de Pedro Nuno Santos, mas tem um problema. Ele subiu, mas o PSD não subiu nada. Continua em empate técnico com o PS, aliás, com uma ligeira diferença à frente.
Portanto, mas por outro lado, Pedro Nuno Santos não tem nada que lhe possa garantir neste momento que, se for para eleições, não fica tudo na mesma, ou pior para ele. Exatamente, porque a história demonstra que quem manda o governo abaixo é penalizado no ato eleitoral seguinte. Sobretudo, certo, e muito particularmente, para o eleitor resultar claro que quem é que mandou o governo abaixo. Ou seja, e que o fez com aquilo que nos anos 30 se chamava em Portugal intenções reservadas, que é uma expressão que eu adoro na imprensa da época. O que é uma intenção reservada? É, por um lado, aquilo que se declara, mas secretamente quer-se outra coisa. E, portanto, aqui o grande risco é que na viabilização do orçamento, e eu acho que aí Montenegro corre um risco maior que Pedro Nuno Santos, que Montenegro passa a imagem de que, na verdade, quer eleições e que está ali a simular uma negociação para levar o líder do Partido Socialista para a sentir-se de tal forma pressionado que tem de ir para eleições. Pedro Nuno Santos ontem deixou claro o que quer. Eu acho o ponto 1 normalíssimo e justificadíssimo daquilo que pretende, e quer ter acesso aos números. O ponto 1 das 3 condições que... Três que são 4 condições. A quarta que me parece ser uma patetice, mas pronto, uma impossibilidade. Ou seja, o ponto 1, sim, o acesso a esses números em que se baseiam as contas públicas, parece-me ser essencial, e depois temos as questões de que o PS com ele nunca viabilizará as alterações ao IRS e ao IRC. E depois, se isso de facto for aceito pelo líder do PSD, o ponto 4, então passa-se a discutir as medidas do Partido Socialista. Ou seja, quer dizer, como se diria lá para cima, também é muito querer, não é? É que, na verdade, a seguir passaríamos a discutir o orçamento do Partido Socialista. Portanto, não pode ser dessa forma. O que eu penso é que terá de haver ali um equilíbrio entre aquilo que Luís Montenegro e Miranda Sarmento vão poder ceder na área do IRS e do IRC, porque basicamente não estamos a falar de alterações em matéria de quanto é que se arrecada, mas a quem é que se arrecada, não é? Porque tem muito a ver com as questões do IRS jovem, por exemplo, e depois temos a questão do IRC, e eu aí já tenho mais dificuldade em entender. Eu percebo que é uma questão de imaginário político, a ideia de que pode favorecer mais as grandes empresas do que as pequenas empresas, as alterações no IRC. Bem, há uma questão, se nós queremos ser um país de salários altos, ou pelo menos não tão baixo, o que já seria uma coisa aspiracional muito interessante, nós temos de perceber que precisamos ter grandes empresas. As grandes empresas pagam melhor, investem mais na formação e, portanto, um país assim em que se perdoam os pecados do capitalismo através de protegermos muito as médias e as muito pequenas empresas é um país de salários inevitavelmente baixos. Nós precisamos de grandes empresas, mas isto é aqui até porque eles têm uma política salarial mais favorável aos trabalhadores. Mas isto é apenas aqui um parênteses. Pois, em relação ao ponto 4, as medidas do Partido Socialista, que o Partido Socialista quer pôr no Orçamento de Estado, ou são coisas muito simbólicas, ou então Pedro Nuno Santos vai ter de perceber que realmente que este é o orçamento de Luís Montenegro, não é o orçamento do Partido Socialista, mas eu acho que haverá sempre aqui uma possibilidade qualquer. Já houve antes em que se discutiu o leite escolar, ou agora não se toma leite, portanto será outra coisa qualquer, mas isso acho que é possível. Porquê? E porquê é que é importante que isso aconteça? Porque Pedro Nuno Santos tem um problema, tem vários, mas o maior deles todos é estar à frente de um partido que não está habituado a estar na oposição. Estar na oposição é dificílimo, e mais a mais num partido como é o caso do Partido Socialista, que tem estado quase sempre no poder. E, portanto, olha para esta sua circunstância quase como uma coisa excepcional e obrigatoriamente breve. E tudo indica que não vai ser obrigatoriamente breve, porque, para já, Montenegro já avisou que, mesmo que o orçamento não seja viabilizado, ele vai continuar a governar, ironia do destino, continuará a governar em duodécimos com o orçamento de Medina e, portanto, ainda por cima até ganha mais um belo argumento político, quer dizer que não pode fazer outras coisas porque está a cumprir o orçamento de Fernando Medina e continuará em duodécimos e o que também é claro que é uma forma de pressão.
portanto, e que leva, de facto, então, pois às questões, quem quiser apresentar moções de censura que apresente, fazem-se as tais coligações, podem fazer-se coligações no Parlamento para deitar o governo abaixo, mas vermos, por exemplo, numa moção de censura, o PS a votar com o Chega pode ser um pouco complicado para estes dois partidos. Não é? Portanto, o que nós temos é aquela espécie daqueles jogos que nós fazíamos na infância, quem mata morre, né? Quem se mexe morre, e portanto é um pouco isso, está tudo a olhar, a ver quem é que comete o primeiro gesto desastrado que o outro possa apontar, enquanto, e agora neste momento, ontem nós vimos... Então, no fundo, temos o país político a fazer controle de danos. Claro, e cada um a reagir em função daquilo que o outro faz, não é? E que o outro diz. Portanto, estão todos, como se andassem a passear com os tais ananases num supermercado e cada um a ver se o outro percebe porque é que tem aquela fruta dentro do carrinho, ou se é só por acaso, pronto, sei lá. Não há casos na política. Mas na compra da fruta, isso podes ter a certeza absoluta. Aliás, teremos de perceber como é que está. Isso é interessante, porque há estatísticas, o INE tem sempre estas estatísticas do que se compra de frutas, legumes, essas coisas todas. E eu acho que será muito interessante ver qual é que tem sido o consumo de fruta neste segundo semestre de 2024.